Olá, gente. Alisson, Patrícia e Gato Max aqui no colinho da Patrícia. Dá um oi, Max. Para a parte 3 da nossa série sobre preparação para viagem. Hoje a gente vai falar sobre os parques que a gente escolheu para visitar e por que a gente escolheu esses parques. Então, a gente primeiro tinha focado 100% em Disney, que são 4 parques temáticos e 2 aquáticos, mas a gente tinha focado 100% nos temáticos. A gente deixou de lado os aquáticos por uma razão bem simples. O nosso passe anual, ele não nos dá acesso aos parques aquáticos. Então a gente pensou, vamos focar no que já está pago, e o que já estava pago eram parques temáticos. Com o dólar a quase R$4, né? Tem que ser uma viagem mais econômica, realmente, né? É porque os parques aquáticos, eles devem custar em torno da Disney 60 a 65 dólares por dia. Até tem um desconto para quem tem passe anual. Deve ser algo como 10% ou 10 dólares, alguma coisa assim. Mas seria um custo que a gente não precisaria ter. Então a gente focou, vamos nos parques Disney. E a gente adora fazer uma coisa que, na nossa opinião, favorece muito a experiência de visita e muito a sua carteira também. Que é repetir os parques Disney. Porque existe um preço chave, um preço básico para 4 dias Disney, e cada dia adicional vai ficando cada vez mais barato. Aumenta bem menos. Então, a gente comprou para Martina, que não tem passe anual, o ticket de 8 dias Disney, que é não muito mais caro do que 4 dias, né? É, pouca coisa. Eu não sei exatamente o valor, mas assim, é pouca coisa, Talvez seja 60 dólares a mais para ir 4 dias a mais, algo assim, mais ou menos isso. E a nossa intenção em ter comprado 8 dias de Disney para ela é realmente tentar repetir cada parque, né? E nos 4 da Disney 2 vezes, né? E nesse sentido a gente marcou os Fast Passes já, né? A gente fez um roteiro, né? E a gente marcou o Fast Passes para 8 dias de parques, né? A gente criou esse roteiro, e o roteiro a gente sugere todo mundo fazer um roteiro, independente de ser por conta própria, com assessoria minha e do Eric, que é clubewww.com/assessoria, lá tem a explicação do que é essa assessoria, ou até um roteiro personalizado, aprofundado e detalhado, que vocês podem ver em clubewww.com/roteiro. A gente indica fazer algum tipo de roteiro e planejamento, independente seja sozinho, com a nossa assessoria ou o produto roteiro mesmo. Então, alguma dessas coisas é importante que você faça para que a sua viagem tenha realmente um planejamento, que seja segunda-feira dia tal parque, terça-feira dia tal parque. Isso sempre foi importante, mas com a inclusão do Fast Pass Plus, que é a nova versão do Fast Pass, aí, sei lá, 4 anos atrás ou 5 anos atrás, isso se tornou ainda mais importante, porque na versão anterior você tirava os Fast Passes no dia mesmo. Na hora, né? Escolhia na hora, tava passando na atração, chegava no parque, podia ter um planejamento sim ou não, mas não tinha uma obrigação de tal hora estar em tal atração. Agora com o Fast Pass Plus existe. A gente tem que marcar, a gente tem que saber que na terça, dia 21, sei lá, a gente vai estar em tal parque para poder marcar aquele parque. Então, fazer um roteiro ficou ainda mais importante. Exatamente. E a gente indica mesmo contratar até um roteiro com as nossas parceiras, claro, as viciadas em Orlando, porque assim, muita gente acha, deve ser simples marcar Fast Pass, mas não, gente, marcar um Fast Pass é uma engenharia. Primeiro porque o site da Disney, ele trava muito, é muito complicado. Como nós marcamos os nossos próprios Fast Passes, a gente tem a assessoria delas também, elas estão nos apoiando, mas como a gente já foi várias vezes, a gente já tem experiência nisso, então a gente gosta de marcar os nossos próprios Fast Passes. Mas tem dias que é quase impossível, tem dias que eu fiquei mais de 1 hora. Os Fast Passes abriram quando era 8 da manhã do Brasil, lá 7 da manhã de Orlando. E assim, eu tava 8 em ponto para marcar, mas muitas vezes eu tinha que ficar dando refresh no aplicativo, porque ele trava muito, muito mesmo. Fora que existem os Fast Pass que são praticamente impossíveis, né? A gente conseguiu alguns deles para bem tarde da noite, né? Tipo 8 da noite daquele dia, mas eu marquei mesmo assim porque senão poderia acontecer da gente acabar não indo. E a gente só conseguiu porque a Paty fez isso no primeiro minuto. No dia que abria os Fast Passes pra gente, ou seja, 30 dias de antecedência. No nosso caso, de gente que não está hospedada em Disney 30 dias, isso. Quem está hospedado em hotel Disney 60 dias. Só por isso a gente conseguiu, e a gente conseguiu para lá pelas 8 da noite nos 2 casos, né? Foi Slink Dog, Dash. Não, esse eu nem consegui. Esse ela nem conseguiu. Não, eu só consegui a atração do Alien pro Hollywood Studios, nem conseguia. Slink Dog Dash nem estava mais disponível nos nossos dias. Os Fast Passes que a gente chama de impossíveis, que eu consegui foi o Flight of Passage, eu consegui nos 2 dias que nós vamos no Animal Kingdom. Consegui o Seven Dwarf Mine Train também.
E deixa eu ver, no Epcot, consegui Frozen, que também é um Fast Pass bem concorrido, né? Daí eu marquei para um dia do Epcot Frozen e para o outro dia do Epcot Soaring, porque se tu escolhes o Frozen, tu não consegues pegar Frozen mais Soaring. É por causa dos tais grupos, né? Isso. O Magic Kingdom não tem grupos. Não. Hollywood Studios e Epcot tem 2 grupos, então quando você escolhe uma atração de um dos grupos, você perde a oportunidade de pegar outras atrações do mesmo grupo. E daí é obrigado a escolher as 2 outras do grupo B, digamos assim. Isso. Então essa é a questão. Por isso no Epcot eu peguei para um dia Frozen, né? E daí outras atrações menos concorridas que estão liberadas. E no nosso segundo dia de Epcot eu peguei o Soaring. Soaring com daí outras atrações. Todas as atrações foram lá para as 8 da noite? Essas super concorridas? Não. Soaring já consegue bem cedo de manhã já. Olha só. Frozen eu acho que ficou para de tarde. Essas 2. Então hoje em dia dá para concluir que Frozen é mais concorrido que Soaring. Sim, mas já há muito tempo, né? Já há muito tempo, desde que lançou Frozen, ele é mais concorrido que Soaring, né, Max? Facilitou também a instalação do 3º teatro de Soaring, que aconteceu uns 2 anos atrás, ou 3 anos atrás. Isso. Então, e daí, com uma agenda já super lotada, tendo dificuldade de fazer várias coisas fora dos parques por causa dessa decisão de realmente focar em parques, a gente ainda acabou que a gente vai no SeaWorld. A gente fez uma solicitação de mídia e a gente não tinha certeza se eles iam aceitar, porque eu já tive essa solicitação atendida há 2 anos, 2005, 2006, eles já me concederam esses tickets de mídia aí. E daí 2017 a gente nem pediu, né? Porque a gente achava que não ia dar para encaixar mesmo. Sim. E esse ano a gente pensou, pô, a Martina agora tem 3 anos, ela vai curtir um monte de parque aquático. E o Aquática do SeaWorld é muito legal, a gente já foi, a gente foi em 2013 e nós nos divertimos muito. Ele realmente é um parque lindo, muito bacana, né? A gente foi há meia década já? Sim, então na verdade a gente estava mais interessado até no Aquática do que no SeaWorld, né? No SeaWorld, claro, tem hoje as montanhas russas muito legais, né? Tem aquela parte dos animais que é questionável, até na verdade a Martina assistiu um vídeo e ela perguntou pra nós por que as baleias estão lá se apresentando, né? Ela mesma achou estranho isso, A né? gente só mostrou, então, ela falou, por que elas se apresentam? Ela achou estranho. Então, claro, é questionável e a gente acha que como o mundo hoje está mudando, as pessoas já não toleram mais tanto esse tipo de coisa, o SeaWorld está indo nessa onda, né? Tá investindo mais em montanhas russas também, eles né? já não vão mais procriar essas baleias que treinam, que se apresentam. Essas coisas eu acho que eles estão indo na onda realmente de ser um parque mais focado em montanhas russas, como já é o outro do grupo deles, o Busch Gardens, né? Então a gente acredita que com o tempo isso vai nessa linha mesmo, né? E as montanhas russas que tem lá são realmente muito legais, né? A Manta é incrível, nossa, eu lembro a primeira vez que eu fui na Manta, eu saí de lá assim pensando, meu Deus, o que é essa atração, né? Muito a gente legal vai, mesmo. pra quem não sabe, naquela posição que eles chamam no mundo das montanhas russas. Tem gente que vai dizer, não, esse cara tá viajando, não é isso, pode pesquisar, na chamada posição de super-homem. Então essa é uma montanha que te coloca na posição de super-homem. Porque a cabeça vai pra frente e a perna pra trás. É claro que você não vai plano, que nem uma chapa assim, mas realmente o carrinho a gente se fica transforma, pendurado, assim, né? A gente senta normal, o carrinho se transforma, que nem um Transformer mesmo, e a gente vai com a cabeça olhando para baixo, a cabeça para frente olhando para baixo e a perna para trás. Então isso é chamado no mundo de montanhas russas de posição de super-homem. É a única atração, né, dali de Orlando que faz isso. A única montanha russa. Busch Gardens é capaz de ter alguma sim, mas eu não sei. Eu fui lá uma vez só, mas não lembro para dizer. Eles têm também a Kraken, né, que é bem radical, bem longa, né? A Kraken é uma montanha-russa bem longa. A Mako, que é nova. A Mako, que é nova, né, que também é no tema de tubarão, daí... As 3 grandes são essas. Aí tem uma pequena que eles chamam Shamu Roller Coaster. E eles têm outras atrações também, como aquela dos pinguins, né, na Antártida. É um parque bem legal, né? Que já era legal, depois eles fizeram aqueles carrinhos que andam sem trilho lá. Isso. Meio curto, mas é bem legal. Tenho certeza que a Martina vai curtir, provavelmente a gente não vai passar um dia todo lá, a gente, né, como os nossos dias estão bem corridos e o nosso foco principal é Disney, talvez a gente fique meio período lá. A gente não sabe se a gente vai no Aquática, nesse SeaWorld no mesmo dia, metade em cada, se a gente vai tirar um dia para Aquática
A gente vai eu no acho que o SeaWorld. Aquática merece Ele um merece. dia inteiro, porque é muito divertido. E a outra possibilidade é ir de manhã no SeaWorld e sair ali pelas 3 da tarde e ir para um parque Disney. Isso. E até, ainda falando do parque aquático, eu acho que a Martina vai gostar muito, até porque Vai. ela ama a água, né? Então ela vai ficar alucinada no parque aquático. E é verão, vai ser bem quente, O que então... ela contou para nós um dia de manhã? Que logo ela, acordou? o Alisson mostrou no dia anterior, né? Depois que ele soube que a gente realmente iria, ele mostrou alguns vídeos pra ela do Aquática, e daí no outro dia ela falou: papai, eu sonhei com o parque. Né? De manhã ela falou assim, papai, lembra? Ela falou assim, porque ela sempre dá contexto, né? Ela é bem parecida comigo nesse Bastante. Ela falou assim, papai, lembra que ontem você me mostrou vídeos daquele parque com os tobogãs? Daí eu falei, sim, eu sonhei com eles, papai. Que lindo, Meu né? Deus, Fofura, lindo, né? lindo demais. Não, então vai ser bem divertido, com certeza. Então ela já gostou, né? Ela Com nem foi certeza. ainda, já gostou bastante. Então, recapitulando, é importante ter um agendamento, ter um roteiro, mesmo que seja feito por você. Não tem problema, ninguém precisa fazer um roteiro externo, caso não queira. Mas que ajuda muito, né? Ajuda Principalmente, né? Que quem faz roteiro, como a Juliana Novick, a Paula ali da Viciadas em Orlando, que são nossas parceiras, elas têm já muita experiência em marcar Fast Pass, né? E como a gente falou, é uma engenharia mesmo. Olha, a gente teve dia ali que eu fui pro trabalho de carona ali, tentando marcar, dando refresh, não dava, e ficava nervosa. Realmente, tem dias que o site da Disney não vai. Não, tem dias que e não elas vai, têm já uma experiência, porque ele é um pouco confuso. Quando abre ali, aparece primeiras atrações de manhã, da manhã, mas daí, por exemplo, a Flight of Passage, se tá disponível, ela aparece ali junto. É que na nessas realidade da manhã, então é confuso mesmo. Funciona assim, tanto a marcação de Fast Passes quanto de restaurantes, eles é como se você dissesse, eu quero de manhã e tarde de noite. Mas se você for ali do lado e analisar melhor, tem até o horário. Tem. Então se você quiser e sabe que quer um horário tal, vai lá e põe o horário tal. Mas como a Paty mas falou... por exemplo, o Flight of Passage, a gente vai pegar o horário que tiver, O sistema né? automaticamente, não tendo aquele horário, ele empurra para o horário mais para trás, só que isso fica confuso. Só que é confuso, daí tu olha ali, Flight of Passage, tipo 9 da noite, mas eu não queria tão tarde, daí tu pensa, será que tem algum outro horário? Mas na verdade não tem isso, se tu bobeares, ele vai cair fora, outra pessoa vai pegar, né? A dica, né, pra quem quer fazer o seu próprio roteiro pega o que tiver. Não Sim. fica inventando história, não é esse horário que eu quero. Não. Quem fica nessa história de, não é esse horário que eu quero, fica sem. Vai ficar sem essas atrações. E é mais fácil ter um Fast Pass e depois mudar do que não ter. Mesma coisa restaurantes. Exatamente. Isso é um tema para um outro dia, mas a gente aconselha da mesma forma. A gente faz um outro vídeo contando sobre os restaurantes que a gente já marcou, né? Da mesma forma, restaurantes. Eu não sei se eu quero ir no restaurante. Eles são meio caros. Tá. Então eu não sei se eu vou. Então eu não vou marcar, porque eu não tenho certeza. Não. Esse pensamento tá absolutamente equivocado. No próximo vídeo a gente fala disso então. Mas a dica rápida é marque. Mesmo sem saber se vai. E depois pode cancelar. Depois a gente conta como é que funciona os então, revisando, então. Roteiros são importantes, você não precisa contratar, mas contratando vai ser muito mais fácil, porque roteiros são muito mais do que marcar Fast Pass. Muito. Tem todo o planejamento, o que é melhor fazer na segunda, que horas é melhor Quais chegar, os melhores etc. dias para ir em cada parque, né? Porque, por exemplo, agora em setembro começa Halloween. Eu vou pro Magic Kingdom... Final de agosto, então começa o Halloween. Eu vou pro Magic Kingdom num dia que tem Halloween, mas eu não vou na festa? Se você nos assiste semanalmente, já sabe a resposta para esse exemplo. Mas como esse, tem muitos outros. Então, roteiros são importantes. Eu não quero gastar com isso e tal. Então, pelo menos, pesquise. Assista todos os nossos vídeos, siga o grupo Eu Amo a Disney, siga a gente no Insta, porque lá com certeza de lá você vai tirar boas dicas, né? Então a gente falou de roteiro e o que mais? Fast Passes, né? Aquática, SeaWorld, parques Disney. Então tá, em breve mais e agora a gente vai falar sobre os restaurantes.